Então, queridos, tem que ter essa avaliação. E eu quero ler com a igreja, lá em Romanos. Nós vamos ler um versículo. Quem escreveu esse livro, Romanos, foi Paulo de Tarso. Antes Saulo, né? E depois Paulo. Romanos capítulo 12. O livro todo de Romanos é uma delícia de ler, de você ver que coisas tremendas que Paulo teve experiências, né? Ele passa, fala como é que tem que fazer, como é que tem que acontecer. E o que Deus preparou para nós, assim, juntos hoje, está refletindo em Romanos 12. Amém? No verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Eu vou falando e você vai repetindo comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ele está falando aqui nesse versículo, ele começa assim com um chamado, um rogo, rogando não a Deus, rogando às pessoas, rogando aos santos, aos irmãos, aos conhecedores, aqueles que têm uma intimidade. Ele está rogando aos irmãos para que atendam a um chamado para uma nova vida. E ele fala assim, pelas misericórdias de Deus. Olha como é que ele fala. Porque quando a gente fala assim, tem misericórdia, Senhor, você está pedindo, está fazendo uma súplica. E não é diferente aqui com Paulo. O Paulo está falando assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como se ele tivesse assim, pelo amor de Deus, atende o chamado ao qual você foi proposto. Parece assim que ele está fazendo uma conotação, queridos, da existência do Evangelho. Ele pega e fala assim, rogo pelo amor de Deus, atende o chamado de uma nova vida para você. Não só ouve ele, põe em prática esse chamado. Pelas misericórdias de Deus, ele está recomendando nessa pequena parte aqui, rogo-vos, pois, irmãos, ele está recomendando virtudes da nossa parte. Ele está falando comigo e está falando com cada um que está aqui nessa tarde, que de nós tem que sair virtude, de nós tem que sair diferença. Rogo-os, irmão, pelo amor de Deus, que saia virtude de você. Que tipo de virtude? Ame a pessoa que está do seu lado incondicionalmente. Alegra com os irmãos e chora com os irmãos, que está lá no versículo 15. Compartilha com os irmãos, aqueles que não têm, aqueles que estão em dificuldade. Abençoa, profetiza, libera, como você fez com Elton lá atrás. Ele está rogando algo que Deus assim fala conosco para que nós tenhamos diferença, novidade de vida. Aí mais para frente um pouquinho, Paulo fala assim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ele está chamando eu e você para um desafio grande. Porque apresentar é você colocar à disposição. Pergunta para você mesmo, estou me colocando à disposição de Deus? Em que sentido? Quanto? Qual é a porcentagem que eu tenho me colocado à disposição de Deus? E Paulo ele fala, olha, eu estou rogando que tenha uma novidade de vida sobre você e que você apresente-se a Deus. Apresente para Ele, coloque à disposição dEle, tudo que Ele quiser fazer com você, você esteja disponível. Mas muitas coisas pairam assim sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, e uma delas é a incapacidade, é achar que a gente não está preparado.
Mas na palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo 6, aconteceu isso com o próprio Isaías. Ele falou assim com o Senhor, estava acontecendo tantas coisas naquela época com o povo, um povo rebelde, e o Senhor precisava de enviar pessoas, mas Isaías pegou e falou assim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem cheio de iniquidades. Ele falou isso, ele apresentou a incapacidade dele de apresentar-se ao Senhor. Mas aí o Senhor responde para ele o seguinte, o Senhor pega uma brasa lá com a tenaz do próprio trono e toca nele, toca nos lábios dele e perdoa também todas as iniquidades de Isaías. Está escrito lá no capítulo 6. E o Senhor prepara Isaías. Queridos, é assim que Deus faz quando Ele tem um chamado sobre a nossa vida. Porque nós mesmos, às vezes, nós nos colocamos assim da parte dos incapacitados. Mas quem capacita a todo tempo é o Senhor. Quem coloca as palavras, quem coloca o que vai fazer, o que vai dizer, o que vai se suceder, é sempre o Senhor. E nós, às vezes, teimamos em questionar com Ele. Aí, depois que o Senhor faz isso tudo com Isaías, prepara, salva, né, perdoa, aí o Senhor pega e vem com a pergunta. E agora, quem eu vou enviar? Aí Isaías se sente capacitado e fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E há esse tipo de acusações. O que você está fazendo no ministério tal? O que você está fazendo lá naquela igreja? Você é novo convertido. Você quase não vai nos cultos. O que você está fazendo lá? Lá no Salmo 103, a palavra de Deus fala que é Ele quem perdoa os pecados, Ele quem sara as feridas, Ele quem redime da cova a nossa vida. E às vezes a gente teima em dar atenção para outras coisas, como está escrito lá em Colossenses capítulo 3, no verso 2, dá atenção para as coisas terrenas, dá atenção para as conversas fiadas, e não dá atenção para as coisas divinas. Não dá atenção para aquilo que está bradando da boca do Senhor. Porque muitas das vezes é mais fácil. Sacrifício. Paulo está falando aqui, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. Está escrito aqui no verso 1. Pergunta para o seu irmão assim, você já fez um sacrifício? Assim, algo sacrificial mesmo? Pergunta para o seu irmão, você já fez? Você lembra se você fez alguma coisa, né? Muito sacrifício, aquilo que doeu até na alma. Alguém aqui já fez isso? Alguma coisa assim desse tipo? Porque sacrifício é algo assim fora do comum. É um esforço do esforço, né? Então, mas Paulo está falando que a gente tem que apresentar assim ao Senhor, como sacrifício vivo. E como eu falei, tem muitas histórias na palavra de Deus, bonitas, bacanas. A gente chega a elogiar Abel, né? Abel morreu, mas morreu bem. Morreu porque ofertou ao Senhor, mas morreu. Foi assassinado. Diz a palavra do Senhor que Abel ofereceu dos mais excelentes sacrifícios a Deus. Os mais excelentes. Diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4. A gente vai ver a história de Noé e a gente fica maravilhado. Como que aquele homem ficou lá 100 anos, 100 e poucos anos, construindo uma arca. Sendo assim, debochado, caluniado. E a gente entende isso, vê aquela história, glória a Jesus, ele entrou com os animais na arca, ele entrou com a sua família, salvou a sua família, e nós pegamos essa história e contamos para os nossos filhos, mostramos figuras, mas foi sacrifício que ele fez. Nós falamos de Abraão, o pai da fé. Abraão conquistou muitas coisas. Abraão foi um homem próspero, um homem de bênção, de muitas posses. Abraão foi um homem de fé poderoso, seguiu as diretrizes de Deus, mas ele fez um sacrifício grande de largar sua família, de largar sua terra, de largar o seu povo. Ele fez um sacrifício e muitas das vezes nós não olhamos o lado sacrificial. A gente consegue olhar as coisas para frente. O ser humano é assim.
O ser humano é assim. Nós conseguimos chegar e olhar, às vezes, até o finalmente, não quer saber nem o que foi para trás. Nós vemos as histórias quando Elias chega para Eliseu. Vamos supor que Elias chega aqui e fala assim para Elued, larga tudo e vem fazer a obra comigo. E aí, Elued? Foi assim que ele fez com Eliseu. Eliseu estava trabalhando, cuidando da sua família, cuidando dos seus negócios, arando lá a terra para dar alimento para sua família. Elias chega e só fala assim, vem, filho. Você foi escolhido para fazer um trabalho missionário comigo. Larga tudo que você está fazendo, porque agora você vai trabalhar para o Senhor. E nós contamos as histórias de Eliseu, os grandes feitos de Eliseu, que tudo foi dobrado, triplicado, sei lá como é que foi. Tudo que Elias fez, diz a palavra que Eliseu fez muito mais. E nós nos maravilhamos com isso. Porque é bênção, é vitória. E muita gente fala assim, eu quero essa capa também. Tem gente que fala assim, e é bênção. Mas nós temos que olhar o lado sacrificial que aconteceu aqui. Ele largou pai, ele largou mãe, ele largou a sua casa, ele largou seus costumes, largou tudo para apresentar um corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ele fez um sacrifício. E a mesma coisa, está até no início do boletim lá em Josué no capítulo 6. Outra coisa que nós nos maravilhamos com as derrubadas dos muros de Jericó. Nós assim falamos, olha lá, o povo foi fera, o povo marchou mesmo, homens com 7 trombetas, sacerdote daqui, na frente da arca, atrás da arca, e toca a trombeta, e passeia, e sapateia, lá no muro de Jericó, e nós aqui hoje, como profeta, nos maravilhamos com aquelas 6 voltas, e na 7ª volta, e nós nos maravilhamos como que pode fazer tudo no 7º dia, mas 7 voltas. Nós olhamos e nós admiramos, mas às vezes nós não pensamos como que aquele povo caminhou, a quilometragem que eles fizeram ali naquelas voltas daquele muro, o choro que eles derramaram, por talvez pensar que não vai conseguir, pensar só Deus para me segurar agora, só Deus para sustentar minhas pernas, só Deus para sustentar a minha fé, porque está na 3ª volta ainda, e eu já estou moído. Nós não pensamos assim dessa forma, às vezes até pensa, mas o Senhor fala na palavra dele, eu quero o seu corpo como sacrifício vivo. E nós falamos de sacrifícios, admiramos os sacrifícios e não trazemos para a nossa realidade. Tem um filme que eu assisti aqui com os jovens, eu não vou contar o filme, tá? Não vou, prometo. Nem, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou fazer um comentário. Aquele filme ficou mesmo na minha mente, muito bom, chama Deus Não Está Morto. Os irmãos vejam esse filme. Então eu vim ver aqui com os jovens aqui na igreja, não sei que dia que foi, né? Foi a semana aí. Legal. E o que acontece? Esse filme lá é um rapaz, ele precisa defender essa tese, tá? Não vou contar tudo. Não, nem só uma vírgula. Ele precisa defender essa tese. Deus não está morto. Mas tem muitos detalhes no filme. Então nós olhamos lá e ficamos maravilhados com aquelas questões que ele levanta lá com o professor, né? Puxa, que resposta! Puxa! E puxa! E puxa! Né? Nós, né? E fica, né? Aquela coisa eufórica, né? Mas nós temos que perceber os sacrifícios. Nós temos que perceber o tempo que ele doou, o tempo que ele leu, o tempo que ele questionou, o tempo que ele orou, o tempo que ele buscou na palavra, o tempo que ele ficou lá, Senhor, como é que eu vou enfrentar? Sacrifício. A nossa vida é vida de sacrifício. É vida difícil. Tem gente que fala que o evangelho é fácil. O evangelho não é fácil.
O evangelho é difícil, porque precisa ter mudança de vida. Porque senão Paulo não escrevia assim: rogo-vos, irmão, pelo amor de Deus, tenha mudança de vida. Senão ele não escrevia assim, não. Pelas misericórdias de Deus, tenha mudança de vida. E aí sim, é que ele fala que é o nosso culto racional. Ele fala que é o nosso culto verdadeiro. É quando você realmente deixa o seu eu, deixa você e vive para Cristo. Se algum de nós aqui, eu queria falar isso. Eu queria falar que eu vivo totalmente para Deus. Mas se algum de nós aqui nessa sala, nessa nave da igreja, falar que vive totalmente para Deus, já se faz mentiroso. Se faz mentiroso. E Paulo fala assim, depois que você, apresenta, oferece o culto, no verso 2, aí na sua Bíblia, no verso 2, e não vos conformeis com este século. Por que ele fala isso, querido? Porque a maior facilidade é você estar vivendo uma vida que não precisa tanto sacrifício assim. Nada hoje não se prega que é sacrificial. É viver santo para o casamento, esperando o casamento. Não. Tem muitas igrejas hoje pregando que isso não tem nada a ver. Tem que conhecer, porque senão como é que vai fazer? Casa sem conhecer, depois não gosta, sexualmente falando. Hoje não se prega vida de sacrifício. Hoje não se prega que você tem que amar a pessoa mesmo que ela não te ame. Mesmo que ela fale coisas que não te agradam. A sua família. As famílias às vezes estão assim num pé de ser destruída e o mundo fala, larga essa família. O mundo não prega que você precisa se sacrificar pela sua família, que você tem que gemer pela sua família, que você tem que chorar pela sua família. O mundo não prega isso. A parte sacrificial, o mundo prega a parte lá da frente, do final, quando você não tem a sua família e você pode ter outra família melhor do que a que você tinha. O mundo não prega sacrifício, por isso que Paulo fala, não conforme com as coisas desse século. Ouvir, fazer, refletindo o que é bom para nós e o que é bom para o próximo. Nós precisamos sair daqui hoje, querido, com esse pensamento de Paulo, com esse chamado para uma nova vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso próximo. Essa nova vida, essa vida de sacrifício, ela precisa ser enxergada por outras pessoas na nossa vida. E ele fala mais, não conforme, mas transforma. Transforma. Ele fala, transforma porque a sua mente vai ser renovada. Não vai ficar igual das pessoas. Hoje em dia, até as coisas seculares é sem sacrifício. As mulheres, tudo bem que a gente gosta, Não vai me levar a mal nenhuma mulher. Mas hoje é máquina de lavar. Hoje é micro-ondas. Outro dia, eu não sou de ir no mercado. Eu não tenho cara de mercado. Não gosto, Deus meu, Senhor me perdoa se for pecado, mas eu não gosto de mercado. Então, mas outro dia eu fui no mercado, até os legumes picados está vendendo. Só para você tirar da embalagem, não tem mais aquele negócio de ralar cenoura, Eu falei, gente, acho que tem muito tempo que eu não venho no mercado. Meu Deus, já vem os negocinhos tudo embaladinho. Lasanha, aqueles negócios, tudo você pega, tira, põe dentro do micro-ondas. Não tem sacrifício. Não prega sacrifício mais. E a gente vai se adequando a isso. A gente vai. E só que, claro que isso é benção, tá, gente? Máquina de lavar, micro-ondas, isso é benção na nossa vida. Se não fosse isso, nem sei. Glória a Deus, Mas a gente só não pode conformar com uma vida sem sacrifício. A vida do crente é doação. A vida do crente é assim. E ele fala mais. Ele fala assim, olha, para que haja essa renovação da vossa mente, para que experimenteis. Quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Eu quero experimentar a vontade de Deus na minha vida. Para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita
vontade de Deus. Há só uma maneira da gente experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Com renovação de mente, com nova vida, com diferencial nessa terra. E precisa de sacrifício. Eu estou falando alguns sacrifícios que homens de Deus fizeram, e o Eloed ele nem me respondeu se Elias chegasse aqui. Mas o sacrifício que o Senhor requer de nós hoje, querido. Eu falei que o evangelho é difícil, mas o sacrifício que o Senhor requer de nós hoje, quando você tem uma ligação com o Espírito Santo de Deus, eles se tornam assim tão prazerosos de fazer. É quando você entende o próximo. É quando você perdoa o próximo. É quando você ama o próximo. É quando você reconhece que o Senhor é autoridade na sua vida, que Ele tem coisas para fazer na sua vida. É quando você entende que de você pode sair muitas virtudes, muitos talentos, coisas que você pode fazer e que Deus já depositou em você e você tomou posse disso. Sacrifícios que Deus quer é que você vai para uma célula com um sorriso no rosto, sem peso. Eu tenho oportunidade, os líderes de célula, chegar para o Senhor e falar: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho oportunidade de professar a Tua palavra. Eu posso ser um portal da Tua palavra. É você ir para a célula já orando ao Senhor, fazendo esse sacrifício. Olha o sacrifício que Deus quer, orando ao Senhor para que pessoas possam se sentir tocadas, pessoas possam ir na sua célula, pessoas possam vir na igreja, pessoas possam ser libertas dos vícios, do pecado. O sacrifício que o Senhor quer é que você ame a obra dEle, é que você abrace a obra dEle, com os defeitos que tem, porque aqui é uma família, e toda família tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades, tem as suas fases. Alguém levanta a mão e fala que não. Toda a família tem os seus poréns, mas a família de Deus, quando ela está unida, quando ela está querendo experimentar algo de Deus, quando ela está querendo experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, ela supera as questões desse século, ela supera esses ensinos de não sacrifício, ela supera. Às vezes as pessoas falam assim: não precisa ir na igreja não, hoje não, terça já tem Tadel. Aí você fala: não mesmo. O meu Deus, se eu pudesse, eu estava assim, direto na presença dele todos os dias. Você nega as facilidades que o mundo oferece. A mesma coisa é rodinha. O que Deus quer? Lá no Salmo, no capítulo 1, o Senhor fala: bem-aventurado aqueles que não assentam na roda dos escarnecedores. Sacrifício. Levanta da rodinha dos colegas de serviço, da escola, que fica falando mal das outras pessoas. Faz esse sacrifício. Olha o sacrifício que o Senhor quer. Ele quer que tenha uma renovação de mente, transformação sobre a nossa vida. Paulo escreveu isso aqui em Romanos, no capítulo 12, e eu quero que você abra lá em Gálatas, que foi ele também que escreveu. Gálatas, capítulo 1. É um pequeno testemunho de Paulo. Ele escreveu lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo a Deus. Ele escreveu uma coisa que ele mesmo estava fazendo. E essa parte que eu vou ler aqui com a igreja é um pequeno testemunho dele. Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 10. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu já estou terminando. Queria que você prestasse muita atenção. É um testemunho curto da vida dele. Diz assim a palavra, porventura, Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira
perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Verso 18. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus ao meu respeito. Paulo deu um curto testemunho aqui do evangelho que ele recebeu. E eu sempre falo, quando eu estou lendo a respeito de Paulo, que ele é um exemplo para nós de conversão. Um exemplo para nós de chamado, colocar à disposição. Nós podemos ter esse apóstolo aqui como exemplo. Dele saía a virtude, sim. Mas Paulo já morreu. Ele deixou os escritos, inspirado pelo Espírito Santo. E nós precisamos viver essa vida que ele está falando. Para que muitas pessoas... Ele ia nos lugares aqui e as pessoas não conheciam assim pessoalmente. É isso que ele está falando ali. Mas conheciam a Paulo de ouvir falar dele. Só de ouvir. E o que eles ouviam era isso. Antes esse camarada era terrível. Antes esse homem só fazia os cristãos sofrer. Mas hoje ele vive uma vida de virtude. Ele vive uma vida diferenciada. Ele vive o evangelho de Cristo. Hoje um dos avisos no boletim, tem a questão do ato profético. E não estou criticando ninguém, não. Eu estou fazendo um chamado de despertamento e de reflexão. Eu acredito que aquelas 7 voltas ali em volta das muralhas, lá em Josué, no capítulo 6. Eu acredito que o Senhor mandou Jeremias enterrar um cinto. Pensa direitinho. Para que enterrar um cinto? Eu acredito muito que quando o Senhor falou para Elias botar a capa sobre Eliseu, eu acredito muito que essas coisas são atos proféticos. E nós temos um convite aqui a um ato profético. Para que as muralhas do inferno caiam. Quanto que você acredita num ato profético? Quanto que você acredita que o Senhor pode fazer mudança através de um sacrifício que venha da tua parte, da sua pessoa? Você é capaz. Você tem toda a capacidade de desenvolver aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas às vezes precisa da gente desprender e se sacrificar mais um pouco. Sair do comodismo, da nossa esfera de, só de aquele curto espaço e não avançar mais. Nossa zona de conforto. É melhor eu ficar aqui que eu não vou me aborrecer. É melhor não conversar com fulano, não me unir a tal ministério, porque eu não quero me aborrecer. Às vezes é melhor. Mas isso é engano desse século. Porque Paulo está falando, não conforme com esse século. Mas transforma você, transforma a sua mente e transforma ao seu redor, no seu relacionamento.
A igreja está sentada. Eu quero que fique de pé somente os irmãos, porque hoje aqui nós estamos no meio dos santos, né? Não tem pessoas aqui que não conhecem a Cristo aqui, né? Olha que coisa. Era para nós essa palavra. Refletir. Quanto tempo eu estou me sacrificando na oração? Então, se tem alguma área em que você precisa se sacrificar mais um pouco, se doar mais um pouco, externar mais um pouco, sofrer por amor de Cristo mais um pouco. Se tem alguma área que você precisa de mais, que você entende dessa forma, eu quero que você fique de pé. Eu quero te pedir. Eu só não vou ficar de pé, porque eu já estou de pé. Porque se eu pedisse para alguém ajoelhar, eu já estava ajoelhada. Porque eu preciso me doar mais. O que eu faço é pouco, diante da grandeza que o Senhor tem sobre a minha vida. O que eu faço é muito pouco. Eu amo o Senhor pouco. Eu não amo o suficiente. Eu prego pouco. Eu oro pouco. Posso ter lido a Bíblia inteira, mas eu leio pouco. Não é suficiente da graça que o Senhor tem sobre a nossa vida. Eu preciso me sacrificar mais. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que o que está em mim é Cristo. Se ainda tem pessoas que têm dúvida disso, eu não estou fazendo o suficiente. Fecha os teus olhos, querido. Feche os seus olhos. Sabe por que eu pedi para você fechar os seus olhos? Porque eu sei que tem pessoas que estão numa vida muito de sacrifício. E para elas já é o suficiente. Eu sei que tem pessoas que falam assim: eu já estou sofrendo tal enfermidade. Eu já estou sofrendo tanto de dificuldade. Eu já levo tanto pela cara por causa do Evangelho. Eu acho que eu não aguento mais. Eu já cheguei no meu limite de sacrifício. Está na hora do Senhor mudar o quadro da minha vida. Está na hora do Senhor fazer diferente. Querido e querida, eu quero assim que você reflita. Quem comanda a nossa vida é o Senhor. Desde o momento quando nós entregamos a nossa vida para Ele. É Ele quem direciona. É Ele quem faz. É Ele que decide quando Ele vai fazer cessar o deserto. É Ele que decide quando Ele vai curar, sarar as feridas. É somente Ele. É somente Ele. Não estou falando para a igreja querer provações. Não estou falando para a igreja querer passar por dificuldade. Não é isso. Não é isso que tem que ser gerado no seu coração. O que tem que ser gerado no seu coração e no meu coração é vontade de fazer mais para o Senhor. Mais. Porque Ele merece isso, mais e mais e mais, porque Ele é divino, porque Ele é autoridade, porque Ele criou eu e você, porque Ele criou tudo que existe nesse mundo. E Ele é merecedor de tudo que você pode oferecer para Ele. É por isso que você se sacrifica. Por isso que você deixa o amor inundar o seu coração. Por isso que você vai lá e pede perdão para aquela pessoa, mesmo sem ela merecer, sabendo que ela fez tudo de ruim. Mas você se sacrifica porque você quer andar de acordo com a palavra de Deus. Você quer as virtudes saindo de você. Eu entendo assim, querido. Eu entendo assim. E eu creio que o Espírito Santo que está nessa noite, nessa viração do dia, o Espírito Santo de Deus, se eu entendo dessa forma, eu creio que você também entende.
mudança. E toda mudança, ela exige sacrifício. Ela exige sacrifício. Somos moldados, Pai, a cada dia. Somos moldados na santidade do Senhor. Às vezes, Pai, é muito difícil. Às vezes é muito difícil porque nós teimamos em ter as opiniões próprias. A onda dos micro-ondas, Senhor, tudo assim rápido na nossa vida. A gente prefere assim. Mas nós, ó Deus, sabemos que o Senhor tem a sua maneira de trabalhar sobre a nossa vida. Mas uma coisa que a igreja do Senhor não abre mão é de ser santa. É de ser mudada pelo Senhor. Mudada todos os dias. Mudada para melhor, Pai. Sempre para melhor. Porque a Tua palavra diz sobre o adorno. E a cada dia nós queremos ser adornados pelo Senhor. Para o grande dia, Senhor. Quando o grande dia chegar, o dia do nosso casamento contigo, Pai, nós podemos, ó Deus, apresentar as nossas mãos diante do Senhor. E nós, ó Deus, entendemos que a cada atitude, que a cada ação nossa, exige sim sacrifício de mudança, Senhor. Exige sim, ó Deus, passar sim, por cima do nosso eu mesmo, dos achismos, e ter a mente do Senhor sobre nós. Mas declaramos, Senhor, que às vezes isso não é fácil. Mas nós queremos. Porque sabemos e entendemos que é dessa maneira que nós vamos herdar o reino dos céus. Mudança, sacrifício, saindo de nós virtude a todo tempo. E o Senhor conhece cada vida, Senhor, que está aqui nesse lugar, nessa viração do dia para a noite. O Senhor sabe, Senhor, meu Deus, quais detalhes cada um aqui, inclusive eu. O Senhor sabe quais as áreas que tem mais dificuldade de se doar. O Senhor sabe, porque nada passa em oculto aos teus olhos. Mas quando, Senhor, meu Deus, esse povo, o povo de Deus, ficou de pé, Senhor, o Senhor já entendeu, Pai, que quer sim a ajuda dos céus. Ajuda dos céus para mudar. Ajuda dos céus para ser diferente desse mundo, desse século. Ajuda, Pai. Nos ajuda. Nós nos colocamos à disposição do Senhor. Se há em nós alguma incapacidade, o Senhor vem com uma brasa viva do teu altar e toca a tua igreja nessa noite. Toca, Senhor. Nos faz, Senhor, merecedores dessa graça de anunciar o teu evangelho nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Quero só fazer uma pergunta. Porque às vezes alguns sacrifícios assim faz a gente distanciar do projeto de Deus sobre a nossa vida. Algumas atitudes que a gente dá de braço, você já viu? E sai, né? Batendo o pé. E o pai da gente não gosta que a gente faz assim, dá de braço. Pai nosso, o rico, o poderoso, não gosta que a gente fica dando de braço. Ele nem merece isso. E se tem alguém aqui, queridos, eu não quero que você volte de maneira nenhuma, porque eu não estou voltando da mesma maneira que eu entrei. Eu não quero que você volte assim, não. Sem fazer esse sacrifício no altar do Senhor. Aqui, ó, deixa de ser tijolo, deixa de ser cimento. Aqui não é isso.
quando a gente está oferecendo um culto ao Senhor de adoração. Aqui, quando você vem aqui, você vem aos pés do Senhor. Você se humilha a si mesmo e vem aos pés do Senhor. Foi assim que meu pai me ensinou. E se você deu de braço para alguma ordenança do Senhor, estou falando que você está desviado, não é nada disso não. Não é nada disso não. Às vezes a pessoa está de braço, nem está desviado, não está nada. Mas se você deu uma coisa às costas para alguma ordenança aqui, eu quero convidar você a vir aos pés do Senhor. Se sacrificar nessa noite. Só o fato de você vir, você já vai estar fazendo um sacrifício. E isso é um ato profético. Se você acredita em ato profético, você vem, deposita aos pés do Senhor. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. É Ele quem sara as feridas. É Ele quem redime da cova a nossa vida. Salmo 103, verso 3. Se você tem alguma questão assim, familiar, é essa hora que é a hora da oportunidade. Familiar, serviço, escola. Se você tem essa questão, não deixa nada te segurar aí na cadeira, não. Deixa não. Vem oferecer um culto racional ao Senhor, verdadeiro. Vem, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Rogo pelo amor de Deus. Não volta com essa pendência. Pelo amor que você tem a Deus. Rogo. Essa palavra. Em nome de Jesus. O engano desse século não tem nada a ver. E ele bate na nossa porta todo dia. O engano desse século. Falando que não tem transformação nenhuma. E isso não é só hoje. Porque se o Senhor nos permitiu o dia de amanhã, e o depois de amanhã, é constante. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Está lá escrito lá em Coríntios. Quer provar que não precisa. Aquele dá de braço sobre alguma ordenança. Se o Senhor falou assim, vai lá e perdoa. Se o Senhor falou assim, vai lá e prega. Você não fez. Se o Senhor falou assim, vai lá e dá. Vai lá e volta a conversar. Vai lá e tenha misericórdia. E você não fez. E isso ficou batendo forte no seu coração. Você tem a oportunidade. Nós vamos terminar o culto. Ouve a palavra. Põe em prática a palavra. E reflita. Reflita o que começa a acontecer ao seu redor. Reflita se as suas atitudes e as suas ações estão dando frutos. Se elas estão fazendo diferença para outras pessoas. Reflita nessa palavra. Leia o livro de Romanos em casa. Você vai ver que delícia. Lê devagarzinho. Palavra por palavra. Você vai ver como que você vai ser edificado. Levanta suas mãos. Antes de você levantar a sua mão, fala para o seu amigo assim, ó, ouve, faz e reflita. Mas olha para ele assim, não é ouvir o mundo não. É ouvir a palavra. É ouvir Deus falando. E reflita.
Ah, levanta sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a nossa audição esteja atenta sobre todas as ordenanças do Senhor sobre a nossa vida. Não só nesse culto, não só hoje à noite, não só amanhã, mas para todo o sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada família. Tenha uma semana diferente, uma semana abençoada, uma semana profética sobre a sua vida. Vai na célula, vem no Tadel, vem nos ensaios, vem nas reuniões, vem naquilo que o Senhor falar para você vir. Vai visitar, né? Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, uma semana próspera, para a glória de Deus.